Oi, pessoal! Passando só para lembrar que o Cineminha com os amigos hoje é Pocket. Não percam, não deixam de assistir, porque o Pocket é um filme que eu escolho para debater. Então, se você não assistiu, aqui é o lugar do spoiler. Eu te aconselho a assistir primeiro. Vai lá e depois volta aqui. Se inscreve no canal, assiste, deixa o like e diz se concorda ou discorda com tudo que eu falei sobre o filme, tá bom? Não perde. Vem pegar um cineminha comigo. Um cineminha pocket. Sexta-feira, 19 horas, canal Professor Léo Prado, tem o quê? Cineminha com os amigos. Mas hoje, o cineminha, assim como foi sexta passada, assim como eu tenho feito em alguns feriados e momentos específicos em que dificulta se ter um debatedor, eu tenho feito o cineminha pocket. O que é o cineminha pocket? É esse em que eu venho falar com vocês, contar para vocês sobre um filme que eu tenha escolhido, que seja do meu gosto. 2024 eu assisti muitos filmes que eu poderia escolher estar aqui falando, mas para encerrar esse ano eu achei justo falar de Ainda Estou Aqui, o filme nacional do momento, o filme nacional que tem arrebatado multidões, tem levado multidões às salas de cinema no Brasil e valorizando o cinema nacional. Então acho muito digno, acho muito justo encerrar esse ano aqui nesse quadro que eu gosto de pensar que é um quadro feito para professores, para alunos, para quem gosta do cinema em sala de aula, para quem quer trabalhar com esse gênero multimodal na sua sala de aula, né? Eu que sempre fui um professor que sempre gostou de trabalhar com cinema, com seus alunos, sempre tive essa prática, né? No meu exercício docente, vamos assim dizer. Eu acho que Ainda Estou Aqui é uma aula de história, é uma aula sobre o que foi a ditadura no Brasil, sobre as perseguições que aconteceram com pessoas, e o Ainda Estou Aqui, baseado no livro de mesmo título do Marcelo Rubens Paiva, que é um personagem dessa história, porque é sobre a família dele, pontualmente sobre a mãe dele, que é a personagem central da história. Ainda Estou Aqui, ele não é um filme que vai ter ações a lá O Que É Isso, Companheiro, ou a lá Marighella, que são filmes que mostram como que foram as perseguições e que criam essa atmosfera tensa em que a gente se envolve com as cenas de ação e conflito causadas pela ditadura, pelos executores, pelos agentes da ditadura. Ainda Estou Aqui é um filme que se passa início dos anos 70, mais precisamente 1971. Ele fala da história da família Rubens Paiva, né? E precisamente o personagem central dessa história vai ser a Eunice, a mãe, a esposa, que é a gestora de uma casa e de uma família feliz. Então, uma boa parte do filme, o início do filme, ele vai tratar dessa família, ele vai mostrar a felicidade dessa família. Um pai, uma mãe, um pai amoroso, um pai que tem um vínculo muito forte com seus filhos, um marido que tem uma relação de cumplicidade, de parceria muito intensa com a sua companheira, e que um determinado dia é invadido, convidado, né? Vão à sua casa agentes da Segurança Nacional para levá-lo para um depoimento. E ele se arruma, se despede, cenas muito bonitas dele com os filhos, dele com a família, dele com a esposa, que a gente precisa prestar muita atenção. Então, quando você for assistir, se você ainda não assistiu, Ainda Estou Aqui, vá assistir Ainda Estou Aqui com muita atenção. Atenção aos olhares, atenção às falas, atenção às expressões, atenção
a, os momentos que ali são retratados, porque eles podem ser sempre os últimos. Ainda Estou Aqui é um filme que fala sobre o nunca mais, né? O nunca mais ver o pai, nunca mais ver uma pessoa, o nunca mais que marca e marcou a vida de tantos brasileiros que tiveram seus entes, pessoas que amavam, filhos, maridos, irmãos, companheiros, amigos, que foram levados, que desapareceram e que nunca tiveram um retorno sobre o que aconteceu com eles. Eu acho que o que acontece com o Rubens Paiva é basicamente isso. A Eunice é a esposa que fica encarregada de, ao longo de toda a história que o filme retrata, de conduzir a família. Primeiro ela tinha o marido, primeiro ela tinha a sua família. O filme vai nos mostrar uma família feliz e também vai nos mostrar o que a ditadura é capaz de fazer com essa família. Então esse é o primeiro ato desse filme. Um drama triste e altamente reflexivo. Muita atenção aos olhares. A interpretação da Fernanda Torres é sublime exatamente pela capacidade que ela tem de mostrar todas as sensações que um período como esse poderia causar em alguém. Sobretudo as pessoas... Hoje nós olhamos para a ditadura sabendo do que aconteceu, mas quem está vivendo a violência, o ato, no momento em que ele está acontecendo, não tem muita certeza do que vai acontecer. Eu acho que o filme passa muito por essa perspectiva, né? A gente tem uma família feliz que um belo dia o pai é levado para prestar um depoimento. Essa família fica retida dentro da sua casa, ela não pode sair, ninguém pode sair, quem entra não sai, elas ficam presas e aquela luz, aquele sol que existia iluminando aquele cenário, de repente se transforma num espaço crepuscular. É como se o sol estivesse se pondo naquele momento. E tem uma cena que talvez seja uma das que mais me comove, ele é levado, brilhantemente interpretado pelo Selton Mello. Prestem muita atenção na cena em que ele vai entrar no carro, porque é a última cena dele. É a última cena em que a Eunice vê o marido, é a última cena em que ele sorri, feliz, com o pai amantíssimo que sempre foi daquela família. Ele entra no seu carro e nunca mais ele foi visto. Os fatos, a realidade, a verdade conta que nunca foi encontrado o corpo. E ele sequer teve a sua morte admitida pelas Forças Armadas. Então isso é muito importante, porque o filme vai mostrar a luta da Eunice na busca por esse marido desaparecido, a busca de uma família por uma pessoa que sequer tem a confirmação da morte. Ainda, né? A palavra ainda é muito forte, porque ainda se espera, ou ainda ele tem uma semântica muito clara de que não acabou, de que não é finito, de que não se encerrou. Ainda Estou Aqui é isso. É a espera que todo mundo que teve alguém na ditadura precisou enfrentar e, de alguma maneira, acalentar dentro de si essa espera. Uma resposta que nunca teve, um silêncio que nunca foi quebrado. Tá? Ele é levado da sua família, as pessoas não sabem para onde ele foi, e ele não é dado como morto. Essa mulher precisa continuar gestando a casa. Nos anos 70, ela não tinha sequer acesso às posses da família, porque era o marido o responsável, e ele não estava morto, mas ele também não estava em lugar nenhum. Ela precisava de dinheiro para sustentar a família, eles tinham projetos, planos. Uma das cenas bonitas do filme é eles visitando o terreno e os primeiros
as primeiras demarcações de uma casa que eles iriam construir. Uma casa que nunca foi construída, um terreno que a Eunice vendeu para poder sustentar a sua família. Foram embora para São Paulo, a casa se esvaziou, a tristeza e o vazio são muito simbólicos nesse momento do filme. E a Eunice é uma personagem extremamente profunda, extremamente esférica de se analisar, exatamente por isso, porque tudo é guardado dentro, nada é verbalizado. Tem uma das cenas que está nos trailers, inclusive do filme, em que a filha pergunta: mãe, tá tudo bem? E ela responde que sim, mas o olhar dela diz que não, a expressão dela diz que não. Ela não está tranquila mesmo quando está tudo bem com a família, quando ela tinha todos. Uma das cenas que acabou virando capa de divulgação, cartaz do filme, é a cena em que a família está posando por uma foto e ela está, com vocês prestarem atenção, ela não está com o olhar na câmera, ela está olhando para os carros, os tanques, os caminhões do exército que estão passando na avenida. E a preocupação é constante, como um fantasma, é quase como uma intuição. Ela sabe que alguma coisa está acontecendo. Ela tem um fantasma que a aterroriza, que a amedronta o tempo todo. Quando ela fica sabendo por um amigo que realmente o marido está morto, e isso não é uma confirmação oficial, é uma probabilidade, é uma crença de que ele está morto, até essa emoção ela tem que conter, porque um dos filhos adentra a sala logo depois que o amigo que deu a notícia sai. E ela tem que continuar sendo forte, se mantendo em pé para aquela família. O filme vai de uma alegria solar, de uma família contagiante na sua felicidade, para um vazio, para uma expectativa e para um reconstruir de uma vida com uma ausência incerta e improvável. A gente hoje sabe o que aconteceu, mas eles que viveram naqueles momentos não sabiam. Não saber o que aconteceu é algo que é extremamente torturante. E é essa a atmosfera que o Walter Salles passa o tempo todo no filme. O filme não dramatiza, ele não tem trilha sonora que te leva às lágrimas, ele não tem sequer choro, não tem desespero. O tempo todo ele é um retrato cru do que é a realidade daquela família. Aquela família representa, ela é simbólica, ela é uma alegoria de todas as outras famílias que tiveram algum membro, alguém que foi levado e que nunca voltou. E todas essas pessoas ainda esperaram, se perderam. Não houve um retorno. E essa é a mensagem que fica de Ainda Estou Aqui. E é um pesar que se tem, porque a gente olha para a obra concluída, a obra que o tempo atravessou e passou, mas ele mostra as pessoas vivendo essa falta, essa expectativa, essa esperança já incerta ou mesmo improvável. Ainda Estou Aqui é um filme do Walter Salles, que parece que vem fazer justiça sobre o Oscar e as premiações que Central do Brasil não levou. Eu acho que o filme por si só já é um grande marco, já é um grande prêmio, independente do que ele consiga conquistar de premiações. Ele já conquistou no sentido de retrato e registro do que foi a ditadura militar no Brasil. Aplausos para Fernanda Torres, que é definitivamente uma grande atriz, versátil em todos os seus, em todas as suas nuances, né? Ela é uma atriz, prestem atenção nos seus olhares, prestem atenção nas cenas, prestem atenção nas suas falas, porque sempre pode ser a última.
E a gente ainda tem um brinde no final do filme, que é a Fernanda Montenegro, nos dando uma aula de interpretação sem uma palavra de texto sequer, apenas com a sua expressão. O filme é arrebatador e eu não podia escolher um filme melhor para encerrar 2024. Ainda estou aqui uma aula do que foi o Brasil na década de 60 e 70, do que foi a ditadura e do que é a necessidade de se manter a democracia. Essa é a grande discussão que esse filme convida todos nós da educação, de alguma maneira, que estamos envolvidos com formação de cidadãos. Fica a dica. Ainda estou aqui. Vale a pena. Assistam. E era isso que eu tinha para o cineminha dessa semana. Assistam Ainda Estou Aqui. E sexta que vem tem mais cineminha com os amigos. Talvez seja Pocket. Não sei. Beijo e até lá.